Ok, pessoal. Inicialmente, esse vídeo era para ser falando sobre a dublagem pouco conhecida do Pica-Pau, mas enquanto eu planejava o vídeo, me vieram inúmeras ideias na cabeça, tantas que eu decidi fazer um vídeo separado falando sobre um pouco da minha experiência de quando eu conheci o personagem, também algumas curiosidades e falar mais a respeito do personagem sobre coisas que vocês já conhecem. E no próximo vídeo vai ser falando sobre essa dublagem do desenho. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Roda a vinheta. Eu não sei vocês, mas eu adoro o Pica-Pau. Seja pelo seu carisma, seja pela sua personalidade, seja por vários outros motivos assim. Desde quando eu era criança, eu acordava cedo assim para assistir na Record, no caso, o desenho do Pica-Pau passando lá na televisão, junto com desenhos como desenhos bíblicos e He-Man, mas principalmente, é claro, Pica-Pau. Eu assistia bastante, seja nos domingos de manhã, seja nos dias de semana normal também. Eu adorava, já pedi minha mãe para comprar alguns DVDs, inclusive um deles eu ganhei de presente da minha prima num aniversário meu quando eu era criança. E várias outras coisas também. Eu curto muito o personagem. Eu queria muito fazer esse vídeo, seja contando um pouco dessa minha experiência aqui, rapidamente com vocês, seja falando um pouco do personagem também, passando umas informações, como se fosse um especial esse vídeo. Então, eu já assisti basicamente todas as versões do Pica-Pau, menos o filme de 2017, que muita gente fala que é horrível, inclusive ele foi lançado só aqui na América Latina, é, por questões de marketing, já que Pica-Pau sempre fez mais sucesso aqui na América Latina do que no próprio país de origem, no caso os Estados Unidos. Então eles decidiram lançar no resto do mundo em Blu-ray, filme, e aqui na América Latina, Brasil e outros países que compõem a América Latina, lançaram nos cinemas. E, felizmente, já que foi um filme que feito de qualquer jeito e é ruim pra caramba, ele fez pouco dinheiro de bilheteria. E outra obra do Pica-Pau também que eu ainda não assisti é um novo desenho do Pica-Pau, mais recente. Mas tirando essas duas versões, todas as outras, desde os anos 40 até os anos 70, eu já assisti. Eu adorava também. Inclusive, uma das minhas preferidas é a do final dos anos 90 para os anos 2000, basicamente. E eu vou comentar várias coisas sobre o Capão ainda nesse vídeo. Inclusive, agora eu vou mostrar um vídeo que eu gravei mostrando meus DVDs para vocês ficarem situados sobre quais DVDs são. Inclusive, um deles eu gravei o episódio para usar num vídeo, só que como eu encontrei esse episódio no YouTube um pouco depois, um tempo depois, aí eu vou usar no vídeo que eu vou comentar sobre essa dublagem pouco conhecida do Pica-Pau, eu vou usar esse vídeo, obviamente colocando o link na descrição também, para credibilizar quem upou o vídeo. Então, para não desperdiçar essa gravação, eu postei lá no canal secundário. Inclusive, vou deixar o link para o canal secundário na descrição e também o link das minhas redes sociais. E outra coisa que eu queria comentar também, que apesar de eu curtir muito o Pica-Pau, não tenho assistido muito nesses últimos anos. Praticamente desde que ocorreu aquela chuva forte lá em outubro de 2019, a antena parabólica que tinha aqui, ela estragou. Aí depois de um tempo meu pai comprou uma antena, mas essa antena só pega a Rede Globo, mais especificamente aquela que tem a afiliada da TV Integração. Então, tipo, tem basicamente a programação da Globo e da TV Integração, como, por exemplo, o Jornal de Minas. E, inclusive, no canal secundário eu vou estar repostando lá os vídeos que eu gravei na época que essa antena parabólica ainda funcionava, para vocês terem uma noção de como é que era ruim a imagem dela nesses últimos anos de vida. Que eu acho que meu pai comprou ela especificamente lá em 2006 ou 2007, quando o terraço aqui de casa foi construído. Então, tipo, já tem bastante tempo.
essa antena parabólica. E com essa antena nova que comprou lá um tempo depois que essa antena parabólica estragou, e também depois de um tempo ele comprou outra antena, porque essa primeira aí tinha estragado também. Essa antena nova aí tem uma qualidade de imagem muito melhor. Infelizmente só pega a Rede Globo, então por isso que outras emissoras como SBT, Record e Band, por aí vai, não assisto mais porque só pega um canal, basicamente. Mas tem uma qualidade de imagem muito superior com relação à antena parabólica que tinha aqui na época. Até então, quer dizer. E é isso, agora sem mais enrolação, vou mostrar os DVDs que eu fiz uma gravação mostrando, e em seguida eu vou comentar um pouco mais sobre o Pica-Pau, sobre o personagem, trazendo algumas curiosidades, falando um pouco sobre ele, o criador e outras coisas também. Fiquem agora com a gravação que eu fiz e logo em seguida, você já sabe, né? Vamos a uma rápida descrição sobre quem é o Pica-Pau? Bora! Bom, o Pica-Pau é um personagem da série estadunidense de mesmo nome, ou seja, um pica-pau antropomórfico que é um animal com feições ou características humanas, um ser irracional, no caso uma ave, o pica-pau, e estrelou vários curta-metragens de animação produzidos pelo estúdio de Walter Lantz, o seu criador, e foi distribuído pela Universal Pictures. Isso mesmo, aquela lá que é uma das intros mais incríveis dos estúdios de cinema. Beleza, para não confundir vocês agora, eu vou distribuir as informações sobre o personagem em tópicos. Dito isso, vamos começar. Tópico 1. A origem. Bom, para falarmos sobre a origem do Pica-Pau, primeiro teremos que falar sobre o seu criador, Walter Lantz. Bom, Walter Benjamin Lantz foi um desenhista, animador e dublador estadunidense, conhecido principalmente pela fundação do Walter Lantz Studio e também pela criação do personagem Pica-Pau. Ele nasceu no dia 27 de abril de 1899 em New Rochelle, Nova York, Estados Unidos, e faleceu no dia 22 de março de 1994 em Burbank, Califórnia, nos Estados Unidos. Walter Lantz viveu bastante, né? Até os 94 anos, quando ele faleceu, ele iria fazer 95 no mês seguinte. Mas, bom, agora eu vou contar como surgiu o Pica-Pau, qual foi a história por trás da sua criação. Bom, tudo começou quando Walter Lantz estava em lua de mel com sua esposa, quando eles foram atormentados por uma ave, no caso um pica-pau, que até que os divertiu durante a noite, né? O que poderia ser um tormento acabou os divertindo bastante na noite de núpcias. Então, daí o Walter Lantz tirou a ideia de criar esse personagem, no caso um pica-pau, inspirado nessa ave que os atormentou durante a noite na lua de mel. Então, em 1940, o Walter Lantz decidiu criar um novo desenho, mas não era o suficiente para tornar o estúdio famoso. Então, ele queria tipo, que o personagem, com o tempo, evoluísse para se tornar uma estrela própria. Então, por isso que a primeira aparição do Pica-Pau não foi necessariamente numa série própria, e sim numa série de um outro personagem bem conhecido do estúdio, o Andy Panda. E em que na história do episódio do curta, o Andy Panda e o seu pai precisavam lidar com o pica-pau que ficava atormentando eles, picando o teto, o telhado da casa dos dois. Ou seja, inicialmente. Ou seja, o Pica-Pau surgiu inicialmente como um rival para o Andy Panda na série do personagem.
Mas quando o Walter Lantz mostrou o desenho do Pica-Pau intitulado de Knock Knock a Bernie Kreisler, chefe de departamento da Universal Studios, ele o rejeitou, dizendo que o personagem era a coisa mais feia que já tinha visto na vida. Porém, Lantz insistiu para que produzissem o desenho, dizendo que estava arriscando tudo nesse personagem que ele havia criado, basicamente. Então a Universal atendeu os pedidos dele para produzir o desenho e fez um sucesso estrondoso na primeira aparição que ele fez como coadjuvante no desenho do Andy Panda. E então o Kreisler pediu para o Walter produzir mais episódios com o personagem, como se nada tivesse acontecido. Olha como é que o mundo dá voltas, né, gente? Então, resolvido, eles decidiram fazer um desenho onde o personagem aparecesse sozinho e seria o astro principal. Então, Lentz pediu um nome para o Pica-Pau e decidiu chamá-lo de Woody Woodpecker, como ele é conhecido lá nos Estados Unidos. Aqui ele é conhecido como Pica-Pau, mas o nome dele é basicamente Woody. Woodpecker é pica-pau em inglês e Woody é o seu nome. Então foi também o título do primeiro desenho onde o personagem apareceu, ou seja, Woody Woodpecker. Uma coisa que eu esqueci de citar é que foi ideia da sua esposa, Grace, para que o Walter criasse um desenho com um pica-pau irritante para aparecer nos desenhos animados do próprio. Com isso, encerramos o tópico 1 do vídeo e iremos falar e partiremos para o tópico 2, onde eu irei falar sobre as mudanças que o Pica-Pau sofreu com o passar dos anos. Certo? Então bora lá. Tópico 2. As mudanças. Queria falar que o primeiro episódio que o Pica-Pau apareceu foi O Pica-Pau Ataca Novamente, episódio exibido em 25 de novembro de 1940. E na sua série na sua série solo, ele fez a sua primeira aparição no episódio O Pica-Pau Biruta, exibido em 7 de julho de 1941. Naquela época as pessoas assistiam esses curtas no cinema, né? Dá pra acreditar que antigamente era assim que as pessoas tinham que fazer para assistir um curta animado, tipo, ter que pagar para assistir no cinema. Graças a Deus, com o passar do tempo, a gente poderia assistir de nossas casas tudo pela televisão, né? Que naquela época era complicado as coisas.